boa parte do que eu uso, do que eu aplico, foi lições que eu tive trabalhando com cebola. E de repente me apareceu na minha vida Ricardo Eugênio da Silva, com 13 anos. Vamos trabalhar com uma exclusividade de uma importadora que me chamou, que é a Site. E sempre me passou segurança, ele é muito seguro. Porque às vezes a gente se empolga no sucesso e se abate demais na derrota, né, ou na negativa. Então objeções vão ter e a gente tem que superar. Lidando ali com os representantes, cuidando das compras, eu vi que talvez a representação comercial fosse um caminho mais curto ali para mim conseguir os recursos necessários para ter a minha loja. Né? E comecei a alimentar esse desejo e paralelo a essa representação comercial que eu tinha, eu comecei a comprar alguns produtos e distribuir, ou seja, um mini atacado. Né? Eu era representante comercial e começava ali com alguns artigos à pronta entrega para tirar as despesas e ganhar um extra. Ele punha no carro e resolveu também trabalhar com essa parte de venda, né? Surgiu para ele também, nessa época, uma fábrica que era de banquetas, os tubos, porta-vara, e era uma fabriqueta pequena de uma pessoa que estava desistindo do negócio, estava indo embora, acho que do Brasil, e ele pegou para fazer. Fazia inclusive na casa dele. E aí eu fui obrigado a trazer essas máquinas, essas engenhocas para minha casa. Abri a empresa e na abertura dessa empresa, né, precisava ter um nome a empresa. E normalmente as pessoas colocam sobrenome, alguma coisa relacionada ao ramo. E eu tinha, na época, 2 filhos. Eu digo na época porque depois veio um terceiro filho. Então, jogar é a inicial dos nomes, né, do João e da Gabriela. Eu não sabia, mas ali iniciava a jogar. Aí que parece que a coisa começou a ficar séria mesmo, sabe? Aí outras pessoas foram envolvidas, né, na fabricação das banquetas. No primeiro pedido a gente fez um mutirão lá na minha casa, eu lembro de toda a família montando o primeiro pedido de banqueta, acho que era coisa de 90 peças que eu tinha que entregar. Então a gente foi aprendendo junto, eu não tinha experiência nenhuma em produção, né? Não tinha experiência também comercial, só a vivência que eu tinha ali da loja, mas ali era uma indústria onde eu tinha que compor custos mais detalhados do que você comprar um produto pronto, que já tem o custo praticamente pronto, né? Talvez você adicione um frete e nada mais que isso. Então foi um começo assim, bem desafiador para mim. Então foi a partir daí que parece que eu senti que a coisa estava tomando um rumo mais sério mesmo. E ele continuou trabalhando como representante. Todos os meus parceiros de representada da época, eu trabalhava de representante, então existia um time na empresa que eu trabalhava. Todos eles me apoiaram, pegaram a pequena pasta, jogar com os produtos que existiam para vender. Então, apesar de ser uma empresa fundo de quintal, começando, eu tinha uma equipe de representantes comerciais em todo o Brasil. Apesar de ser uma empresa muito pequena, tinha um pedido no dia no Mato Grosso, um em Rondônia, um no Rio de Janeiro. Então isso já nos dava uma boa penetração em termos de territorial. Né? Era uma empresa pequena, mas que tinha já esse apoio desses representantes. E também o apoio da família. Quem trabalhava na época com a gente era a minha mãe, né? Minha mãe, ela cortava os tecidos, né? Eu até lembro muito da cena, assim, praticamente dentro da casa do meu irmão, na garagem. O Moacir, que, né, desde o início foi quem começou ali com o Ricardo, que trabalhava à tarde, depois do horário, para dobrar os ferros, né? Para fazer o trabalho ali de montagem das banquetas. Sim, eu trabalhava numa empresa, né, de manutenção, e eu saía dessa empresa 12 para 5 e saía direto para a casa do Ricardo, que a oficina ficava lá, né?
E ali eu dobrava ferro mais ou menos até umas 11, 11h30 da noite e ia para casa. A Denise, a sogra dele, que costurava os assentos. E muitas vezes também, ficamos até tarde, que o Ricardo tinha que no outro dia fazer entregas das banquetas. Quantas vezes nós ficamos aqui até de madrugada? Eu costurando, o Ricardo montando, o Moacir montando, o Ricardo embalando. E isso ia até tardes e tardes da noite. E eu e o Michael, um outro vizinho nosso, que não era da família, mas era muito ligado à família, que a gente fazia esse trabalho aí no meio do dia, né? Que era de montagem do ferro, de deixar tudo pronto para o Moacir, na hora que ele chegasse à tarde, ele fazer a finalização do trabalho, né? Isso daí tudo praticamente dentro da casa do Ricardo, que a gente era vizinho de muro, né? Era a casa do meu pai, e o meu irmão construiu a casa dele vizinho. E ali ele começou a empresa. Muitas pessoas têm um quartinho da bagunça em casa, né? Que nem eu sempre gostei de bicicleta, de pesca, e eu tinha meu quartinho para me guardar minhas tralhas. Então eu tive que desocupar, ali era o nosso depósito, né? Pequeno, fiz prateleiras, né? Eu falei, sempre a gente gostou das coisas arrumadinhas, né? Então tudo com prateleirinha, pintadinha, bonitinha, né? Na onde era a minha área de lazer, que tinha uma pia, churrasqueira, ali foi posto a bancada, da onde furava os ferros, que fazia cavaco em tudo, ou seja, já não utilizava mais aquela área ali de churrasco para poder fazer essa parte da metalurgia. Foi um período curto, né? Acredito que ficou na minha casa uns 3 meses, né? Minha sogra costurava no quarto da minha filha, da Gabriela, a máquina de costura ficava lá. Então ficava assim, eu cortava, costurava, o Moacir montava as banquetas e o Ricardo também, muitas vezes, coitado, chegava de viagem, ia para lá também ajudar, porque ele também fazia as entregas dele, né? Essa era a estrutura da empresa. Foi um espaço curto de tempo até a gente realmente criar alguma confiança para poder alugar, né, um local e aí sim poder desenvolver mais a empresa. Porque depois a gente foi crescendo, né? Aí... E começamos assim, a empregar vizinhos, filhos de amigos. Eu me lembro que a gente mudou de prédio, se eu não estou enganado, 6 vezes. Mas eu gostava de chegar sujo em casa. Assim, mostrava, tipo assim, meu pai chegava sujo, eu olhava assim e falava assim, nossa, olha como meu pai trabalhou. O Rafael, ele é um homem no corpo de menino. E ele mesmo, com pouca idade, com pouca experiência, conseguiu fazer esse trabalho. Assumir essa responsabilidade, porque ali só dependia só de mim.